Primeiro livro de Samuel, vamos ler o capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Elcana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Elcana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, ou uma porção dobrada, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre, e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Amém? Esse texto nos traz uma história bastante conhecida, que retrata aí uma situação comum naquela época, né? Esse homem Elcana, ele tinha duas esposas, e uma delas não tinha filhos, e a Bíblia nos diz aqui no texto que acabamos de ler, que foi o Senhor que fechou o ventre de Ana, para que ela não tivesse filhos. E é interessante como Deus tem um propósito em cada coisa que acontece. Muitas vezes, normalmente, na maioria esmagadora das situações, a gente não consegue entender. Na maioria dos casos, a gente não consegue perceber, mas Deus tem sim um propósito em tudo que acontece. Nada acontece em vão, nada acontece à toa. Há quem diga que coincidências não existem, porque Deus sim sabe de todas as coisas e tem um propósito. Muitas vezes não conseguimos entender naquele momento, mas no futuro a gente vai entender. Em algum momento a gente vai olhar para trás e vai entender qual foi o propósito de Deus em certa situação que passamos. E não foi diferente na vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, né? Esposa de Elcana, e tinha uma outra companheira também, além de Ana, chamada Penina. E a esterilidade no passado era vista como uma maldição. A mulher que não podia dar filhos, que não podia gerar, no Antigo Testamento, ela era considerada maldita, com todas as letras. Em todo o Antigo Testamento, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, pois não podiam procriar, sendo culpadas até mesmo por prejudicar o futuro da família. Era assim que elas eram vistas. Além da dor, de ter que carregar a dor, de não poder gerar, de não poder procriar, elas ainda eram consideradas malditas e eram consideradas culpadas por prejudicar o futuro da família, ou seja, a geração que vinha até aquela mulher, ela iria encerrar ali, e dali ela não poderia mais ir adiante. Por isso, naquela época, maridos de mulheres estéreis tinham o aval social, ou seja, o aval da sociedade, para que tivessem outras mulheres, a fim de que eles pudessem ter filhos e suscitar descendência.
com elas. Além de outras mulheres, outras esposas, no sentido literal, como tinha Elcana, uma outra esposa, eles tinham um aval social também para ter concubinas, que não eram consideradas esposas, mas eram mulheres que eles usavam também para procriar, ou até mesmo servas de suas mulheres, que elas entregavam aos seus homens, aos seus senhores, para que pudesse gerar filho, apesar de que Deus nunca foi de acordo, né? Deus criou o homem para a mulher, um só. A poligamia neste tempo era algo que, ao olhar da sociedade, era comum, mais especificamente nos casos em que o homem casava-se com uma mulher que era estéril. Como isso ele só poderia perceber após o casamento, a sociedade avalizava essa ação dele poder ter outras mulheres. E esta mulher estéril, na maioria dos casos, ela era assim desprezada, ela era assim menosprezada, ela era assim menos amada. Porém, com Ana foi diferente, porque a Bíblia vai nos dizer que Elcana amava Ana, e até além, mais ainda do que a Penina, apesar de Ana não ter condições de suscitar filhos a Elcana, de estender a geração dele através da sua vida. Mas apesar do amor e da preferência de Elcana por Ana, ano após ano, as provocações, aflições e talvez até mesmo humilhações continuavam e eram recorrentes e corriqueiras na vida de Ana. Apesar do amor de Elcana por Ana contrariar a lógica, algo ainda lhe faltava. Porque o amor de Elcana contrariava a lógica? Porque a lógica seria naquela época que ele amasse mais aquela que poderia dar filhos, aquela que poderia ajudá-lo a suscitar descendência, a gerar mais pessoas para que ele pudesse ter herdeiros. Mas a Bíblia nos diz que ele amava mais a Ana, ao ponto de no versículo 8, ao ele olhar para Ana e perceber que ela estava triste, que ela andava triste, que ela andava angustiada, que ela não comia direito, Elcana pergunta a ela: por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Elcana pergunta a Ana, justamente porque ele percebia e entendia a forma como que ele tratava Ana, até mesmo a questão da diferenciação, ao ponto de ele entregar a porção dobrada, a porção mais excelente a Ana do que a Penina. Pela lógica, a Penina deveria ter essa porção dobrada, e ele fazia diferente, ele entregava a Ana porque ele amava Ana. Mas lá atrás, Deus já tinha um propósito na vida de Ana que talvez nem ela mesma soubesse. E amados, ano após ano, Ana sendo provocada pelaquela mulher, sendo afligida pelaquela mulher, se confrontando a si mesmo por não ter condições de dar à luz, de não engravidar. Apesar de ter as relações com seu marido, ela não conseguia engravidar, ela já entendia que ela não era fértil. E talvez até mesmo ela soubesse que Deus mesmo cerrou a madre dela. E ano após ano, ela continuava sofrendo todo esse tipo de humilhação, todo esse tipo de provocação da sua rival, Penina. E eu posso afirmar para os irmãos que isso acontecia ano após ano, porque se Penina tinha filhos, né, ela poderia ter tido um filho ou 2 por ano, mas ela tinha mais de um filho, mais de 2 talvez, e isso vinha se repetindo já ao longo dos anos. E Ana vinha ali sofrendo esse tipo de provocação. Mas Ana, em um determinado momento, ela resolveu fazer algo diferente do que ela vinha fazendo nos anos anteriores. E mesmo sofrendo esse tipo de provocação, mesmo não podendo dar à luz, ela fazia questão de estar ali, de acompanhar o seu marido, e eles subiam para adorar uma vez no ano, como era de costume, como era o costume do povo. Elcana, ele servia ao Senhor. E Ana resolveu fazer algo diferente do que ela havia feito até aquele momento. No versículo 9 diz assim: Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora,
Eli, o sacerdote, assentou-se no assento junto a uma coluna do templo do Senhor, e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. Ela fez um voto, e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Ana resolveu fazer algo diferente do que ela vinha fazendo os anos anteriores. Ana entrou no templo do Senhor e derramou a sua alma ali. Ana entrou no templo do Senhor angustiada de alma, e ela resolveu naquele dia colocar nas mãos de Deus um problema que ela não poderia resolver. Quantas vezes a gente vem brigando aí, tentando resolver, tentando fazer algo que não nos cabe fazer, tentando às vezes entender algo que não nos cabe entender, e muitas vezes Deus está esperando a gente colocar nas mãos dele para que ele possa entrar em ação. Deus está esperando que a gente entregue nas mãos dele de verdade, que a gente pare de tentar. Deus espera que a gente entenda, que a gente olhe para dentro de nós e percebamos que nós não podemos, existem coisas que nós não podemos fazer, que só ele pode fazer. Naquele momento, Ana entendeu que ela não, por mais que ela fosse provocada, ou por mais que o seu marido o amasse, por mais que tudo aquilo estivesse acontecendo, a solução daquele problema não estava nas suas mãos, e ela precisava sim colocar o problema nas mãos daquele que poderia resolver o seu problema. E ali Ana entra no templo do Senhor e derrama a sua alma. Ana entra no templo do Senhor e se esvazia de si mesmo. Ana entra no templo do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ela nem sequer conseguia falar, os lábios batiam e ela não conseguia falar, de tão contrita que ela estava com Deus naquele momento, de tão ligada que ela estava com Deus naquele momento, de tanto ela buscar a Deus naquele momento de todo o seu coração. E a Bíblia nos diz que nós vamos encontrar o Senhor quando nós conseguirmos buscá-lo de todo o nosso coração. Queridos, não é algo fácil, não é algo simples se desligar de tudo desta terra, se desligar de todas as amarras, se desligar de tudo aquilo que nos prende e buscar o Senhor de todo o coração. Mas não existe outro caminho e nem outra forma de encontrá-lo se não for buscando de todo o nosso coração. E naquele dia Ana fez isso. Ana se desvencilhou de tudo que aprendia. Ana por um momento esqueceu de tudo e procurou buscar a Deus de todo o coração. Procurou de alguma forma atrair a atenção de Deus para ela, para que Deus pudesse ver, para que Deus pudesse olhar para ela e para que Deus pudesse atender o seu pedido, atender o seu clamor. E a segunda coisa que Ana fez foi um voto com Deus. Ana, olha, eu não tenho um filho. Se o Senhor me desse filho, eu vou entregá-lo para o Senhor mesmo. Eu vou devolver para o Senhor. Eu só quero ter esse filho. Eu só quero que o Senhor abra a minha madre, abra o meu ventre para que eu tenha esse filho. Eu preciso pôr um ponto final nessas provocações. Eu preciso me libertar disso, de tudo isso que tem acontecido. Eu preciso deixar de ser maldita. Eu preciso deixar de ser olhada dessa forma como que as pessoas me olham, porque era algo normal, natural que as mulheres procriassem, tivessem filhos naquela época, e ela era uma exceção à regra. Mas ela entendeu que Deus tinha o poder de dar a ela o que ela precisava. E ela entendeu aquilo ali e fez um voto com Deus, diferente de muitas coisas que a gente vê hoje, diferente de muitos votos que a gente vê pessoas fazendo hoje, votos simplesmente para satisfazer o seu ego, votos simplesmente para se satisfazer os seus desejos. A Bíblia nos fala que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastar com os nossos próprios deleites. Mas naquele momento Ana queria satisfazer o desejo dela de ter um filho, e nem questão de criar esse filho ela teve. Não, Senhor, se eu tiver, se o Senhor me abençoar para que eu tenha esse filho,
eu vou entregar. Ana queria simplesmente ver o operar de Deus na vida dela. O que Ana queria ver era a mão de Deus, era um milagre acontecendo na vida dela. E ela buscou fazer algo de forma diferente. Ela disse: Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva. Olha, ela queria se livrar daquela aflição, daquela angústia que ela vinha vivendo há anos. E te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino. Ela entendeu perfeitamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que se Deus desejasse isso, Ele seria o Deus de realizar o impossível na vida de Ana. E assim ela creu, mas ela precisou fazer algo diferente. Ela precisou alguma coisa diferente, ela fez em relação aos outros anos. Ana buscou agir de alguma outra forma. Talvez ela vinha pedindo isso a Deus de forma muito corriqueira, mas ela ainda não tinha feito, não tinha se derramado na presença do Senhor como ela fez nesse dia. Nesse dia realmente ela disse: não, hoje é o dia, ou é hoje ou vai o racha, eu vou entrar lá e vou mesmo dizer a Deus o que eu preciso dizer, vou dizer a Deus o que eu preciso e vou derramar a minha alma e vou sair de lá outra pessoa. E assim ela fez, entrou no templo e fez isso. Estamos iniciando agora, queridos, o ano de 2022. Vencemos 2021 e agora estamos entrando em 2022. E quantas promessas nós fazemos para nós mesmos na virada de um ano para outro. Para o ano eu vou fazer isso, para o ano eu vou fazer aquilo, para o ano eu vou buscar isso, para o ano eu vou buscar aquilo. Mas muitas vezes nós não fazemos nada diferente para que isso aconteça. E não podemos obter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma maneira. Não vamos conseguir obter resultados diferentes se nós continuarmos fazendo as coisas da mesma maneira. Um dos homens mais inteligentes do mundo, um dos homens que conseguiu utilizar a maior parte do seu cérebro, da sua parte de inteligência, Albert Einstein. Todos conhecem ou já ouviram falar. Tem uma frase dele que diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não vai cair do céu. Outra frase conhecida é: nada muda se nada mudar. Nós queremos sim viver novas coisas em 2022, nós queremos viver outros momentos, nós queremos viver, quem é que não quer aqui viver um novo estágio de vida espiritual com Deus? Quem é que não quer aqui estar mais perto de Deus neste ano de 2022? Quem é que não quer? Quem é que não quer sentir a presença de Deus de uma forma mais abundante na sua vida em 2022? Mas sabe o que eu te digo? Se você não fizer nada diferente, não vai ser diferente de 2021, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. E o que é que você que está disposto a viver um ano de 2022 diferente, está disposto a fazer o quê para que a sua realidade no ano que vem possa mudar? Assim como Ana, ano após ano, vinha fazendo a mesma coisa, e um dia ela resolveu fazer de forma diferente, e Deus mudou a realidade da vida de Ana. Deus, Ele quer mudar sim a nossa realidade. Deus, Ele deseja. Deus, quando criou o homem, criou diferente de todas as coisas, porque Ele sempre desejou ter um relacionamento de intimidade com o homem. Esse é o desejo de Deus. E pasmem vocês, meus amados, o desejo de Deus é muito maior do que o nosso, quando na verdade deveria partir de nós. Somos nós que deveríamos desejar. Deus desejar ter esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de aproximação. Se queremos verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós, esse passo tem que ser dado. Essa mudança de direção, ela precisa acontecer. Essa nova forma de alcançar, de buscar, ela precisa sair do papel e se tornar realidade. Esse desejo simplesmente de viver o novo, de viver a diferença, precisa sair do papel, não pode ficar só no desejo. A ação precisa acontecer. Precisamos traçar o nosso planejamento. Como é que a gente vai alcançar isso? Como é que eu vou alcançar estar mais perto de Deus neste ano de 2022?
Eu estou falando aqui do principal, que eu acho que o desejo de todo crente tem que ser esse: estar mais perto de Deus, ter mais intimidade com Cristo, poder ouvir mais a voz do Senhor, poder sentir Deus nos direcionando em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que nós devemos fazer, submeter os nossos planos a Deus e obter dele as respostas. Eu acho que esse deve ser o desejo de todo cristão, o desejo primordial, porque estamos aqui de passagem. Daqui a pouco essa vida aqui não vai existir mais, ou a gente vai morrer, ou Jesus vem nos buscar, mas daqui a pouco o menor espaço de tempo, o mais curto momento de nossa vida é o que estamos vivendo aqui, e muitas vezes nós valorizamos mais essa vida aqui do que tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso nós precisamos não somente ter o desejo da mudança, mas realmente fazer algo para que essa mudança venha acontecer. Deus, Ele deseja muito, e digo mais, já fez a parte dele, já fez o que ele teria que ter feito, o que ele entendeu que era necessário fazer, ele já fez até demais, enviando o seu filho para morrer por nós naquela cruz, quando na verdade quem deveria ter sido crucificado éramos eu e você, porque quem pecou fomos nós, não foi ele. Mas ele veio, morreu por nós, tomou para si o pecado que era nosso, se fez pecado por nós, para nos dar a salvação, para nos trazer salvação. E isso ele fez, amados, e ele já fez. Mas Deus é tão misericordioso que depois de tudo que ele fez, ele continua zelando e cuidando de mim e de você todos os dias. E ele fez uma promessa dizendo que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós podemos senti-lo conosco a cada dia. Nós podemos sentir a sua presença nos acompanhar, nós podemos sentir o seu cuidado, o seu carinho para conosco. Mas é preciso que nós façamos algo diferente. Eu estou falando de presença de Deus, mas depois disso, que é o primordial, tem muitas outras coisas. Tem muitas coisas que a gente quer conquistar aqui também. A gente quer, às vezes, conquistar um carro novo, a casa própria, quer um casamento, quer constituir uma família, mas tudo isso exige esforço, e não vamos alcançar nada se nós não mudarmos. Se não conseguimos alcançar até aqui e continuamos tentando da forma errada, não vamos conseguir alcançar. Precisamos fazer algo diferente. Nada muda se nada mudar. No versículo 14, ele disse a ela: por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. Isso me remete a pensar que agir de maneira diferente pode trazer críticas e más interpretações. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver você agir daquela forma, sempre daquela mesma maneira, sempre daquela mesma maneira. Agora você entendeu que você precisa mudar, agora você entendeu que você precisa agir de forma diferente. Se prepara que as críticas vão vir, se prepara que as más interpretações vão vir, se prepara que os fuxicos vão vir, se prepara que as intrigas vão vir, se prepara que as calúnias vão vir. Mas se você estiver na direção certa, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nada disso vai te afetar, nada disso vai te atingir e nada disso vai te abalar. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Mais uma coisa, além de buscar fazer algo diferente, precisamos realizar um autoexame, analisar os fatos e buscar novos rumos. Precisamos olhar para trás, sim, buscar entender onde foi que nós erramos, ou onde nós estamos errando, ou qual é a forma que nós estamos tentando fazer que não está dando certo. A gente precisa fazer isso, a gente precisa enxergar isso em nós. O que é que precisa ser melhorado? O que é que precisa ser mudado? O filho pródigo, a Bíblia nos conta a história que ele pegou ali a sua parte da herança. Já começou errado, porque herança a gente recebe quando o testador morre, não é assim que funciona? Quando a pessoa morre, aí você tem a parte da herança. Ele pediu para ser antecipada a sua herança, e pegou aquilo ali, saiu e gastou tudo com as meretrizes, com a prostituição, com a bebedeira, com falsos amigos. E ele estava lá. Ele podia muito bem entender que ele já tinha feito a coisa errada
e que não tinha mais jeito, ele estava lá. Mas sabe não, ele pensou, sabe o quê? Olha, os servos do meu pai têm uma vida muito melhor do que essa que eu estou levando aqui, porque para eles não falta alimento, para eles não falta roupa, eles vivem bem, eles dormem bem. Então, se eu voltar para a casa do meu pai e pedir a ele que ele me aceite como servo, eu já vou estar anos-luz, em uma situação anos-luz melhor do que o que eu estou aqui. Então ele decide voltar para o pai, e ele não voltou com a intenção de ser, o que o pai fez foi uma bonificação que deu a ele, um presente que deu a ele, mas ele voltou disposto a ser servo, ele voltou disposto a ser como um dos trabalhadores do seu pai, porque ele percebeu, ele entendeu ali, que ele era muito melhor, era muito mais vantajoso estar na condição de servo do pai dele, do que estar na condição que ele estava ali. Então ele resolveu voltar, e resolveu pedir ao pai que o aceitasse, meramente como um servo. E o que foi que ele encontrou quando ele chegou? O pai já esperando ele de braços abertos, quando o avistou de longe. Talvez ele não tivesse nem visto o pai, nem percebido. O pai já saiu correndo ali, lançou seu pescoço, abraçou, beijou, mandou pegar uma roupa nova, coloca nele, coloca um anel no dedo, coloca uma sandália nos pés, manda matar o bezerro cevado, e hoje vamos festejar. Ninguém trabalha mais hoje, agora é festa, porque meu filho estava perdido e foi achado. E tem a hora que a gente precisa fazer isso também, amados. A gente precisa se voltar para Deus nessa condição de filho pródigo, voltar para Deus na condição de filho que saiu, que fez errado, que pecou, que precisa retomar sim, que precisa voltar e pedir a Deus que Ele nos aceite como servo, mas Ele sempre vai nos aceitar como um filho, sempre, porque o amor de Deus é incondicional. Deus não nos ama da mesma forma que nós amamos nosso irmão, que por qualquer coisinha nós ficamos de cara feia, ficamos chateados, depois a gente volta até ao normal e perdoa, mas por um momento a gente fica assim, que somos falhos, somos pecadores, possuímos a natureza pecaminosa. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa em casa, eu disse, minha filha, já pensou, quando é que a gente vai poder abrir a boca e dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Já pensou? Quando é que a gente vai poder abrir a boca e dizer isso? Que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Quando é que a gente vai poder abrir a boca e dizer que já estamos crucificados com Cristo, que agora não vivemos mais nós? Quando nós vamos poder fazer isso? Enquanto muitos estão preocupados com ganhar o mundo, com ganhar dinheiro, com ter vida luxuosa, a preocupação do crente tem que ser em não viver mais, mas deixar Cristo sim viver em nós. Essa é a nossa preocupação, esse deve ser o nosso desejo primordial. Quando Davi adulterou e pecou, adulterou e matou com Betseba, mesma situação. Davi poderia ter desistido ali, ter largado tudo ali, ter jogado tudo para cima, mas ele não, ele entendeu que ele pecou, que ele errou, e ele voltou de novo, se voltou a Deus, pediu perdão, e Deus o perdoou, ele pagou pelo seu erro, sofreu a consequência do pecado, porque o pecado tem perdão, mas a consequência não deixa de vir. Ninguém pensa aqui que vai pecar, vai vir depois a pedir perdão a Deus e não vai sofrer a consequência do pecado, porque o pecado para Deus, todo pecado para Deus é pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, não existe. Pecado é pecado, seja pecado, pecadinho ou pecadão, na nossa ótica, todos eles têm o poder de nos levar para o inferno. Mas tanto pecado, pecadinho, pecadão, para Deus é tudo pecado. A diferença é a consequência e a gravidade de cada pecado que cometemos. Mas Davi, ele olhou para o lado e disse, não, eu preciso mesmo, se arrependeu do seu pecado e Deus o perdoou, sofreu a consequência, perdeu o seu filho e mais algumas consequências que ele sofreu, mas ele foi perdoado e ele voltou a ter comunhão com Deus. Indicadores, precisamos buscar a melhoria contínua. Para 2022, vamos buscar melhoria contínua, vamos buscar melhorar mais a cada dia nesse autoexame, nessa autoanálise, para que a gente possa crescer espiritualmente também. Vamos buscar isso. Eu trabalho numa empresa que existem os indicadores de qualidade, onde tem metas a serem alcançadas. E olha o que acontece. Quando aquela meta está muito baixa, qualquer ação que nós fazemos, exemplo, uma meta é 95,
e a gente está conseguindo atingir 68. De 68 para 95, a gente consegue chegar de uma forma muito rápida, com algumas ações, os planos de ações, a gente consegue atingir aquele resultado. Mas quando chega em 95, para a gente melhorar um pouquinho mais, para chegar em 96, já é mais difícil, porque você agora vai ter que se refinar, você vai ter que apurar, vai ter que estudar, que analisar ali de forma minuciosa onde estão aquelas perdas para que você possa corrigir. A mesma coisa conosco. Quanto mais nós vamos nos chegando perto de Deus, mais nós precisamos estar atentos, mais nós precisamos estar vigilantes, mais nós precisamos estar zelosos, mais nós precisamos estar ligados, porque ali a coisa já vai começando a ficar um pouquinho mais difícil de a gente conseguir avançar. E muitos até pensam que já chegou no seu nível máximo, que não precisa mais, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos que precisamos dele, mais nós entendemos que precisamos nos aproximar mais. Eu costumo dizer que a busca pelo Senhor é como se fosse um poço. Tem gente que cava 1 metro e acha que está bom, já está bom ali, que já chegou onde queria. Mas se ele resolver cavar mais, ele vai descer mais e vai achar mais. Se ele quiser descer 2 metros, ele vai descer mais e vai achar mais, 3 metros. E é ao contrário. Quanto mais você desce, mais você se enche de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você se humilha, mais o Senhor lhe enche da presença dEle. Enfrentar os problemas e apresentar a Deus aquilo que não podemos resolver. Talvez ela tivesse fugido dos problemas durante anos, mas quando ela resolve fazer as coisas de forma diferente, quando ela resolve enfrentar o problema e colocar nas mãos de Deus aquilo que era impossível para ela, aí sim Deus começa a agir e dá vitória a Ana. Muitas vezes a gente quer fugir do problema não vai resolver. A gente pensa que por um momento a gente sai ali, quando a gente voltar a gente vai encontrar tudo resolvido. Essa não é a solução. Existem problemas que precisam ser resolvidos por nós. Existem ações que precisam ser nossas, que nós precisamos fazer, sair do estado de inércia, meter a mão na massa e fazer. Já existem outras que a gente não pode fazer, que está longe do nosso alcance. Para essas existe Deus que está aí para isso mesmo, para resolver esse tipo de problema que não está ao nosso alcance. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Senhor, eu quero emprego, abre a porta do emprego para mim, eu preciso trabalhar. Senhor, eu quero dizimar, eu quero poder ofertar, mas eu não coloco um currículo, eu não falo com ninguém, eu não procuro nada. Quero que caia do céu. Deus vai estar sendo injusto com aqueles que estão colocando o currículo, acordando cedo e saindo pela rua aí, entregando o currículo, batendo nas portas das empresas, andando quilômetros aí, nos lugares, no polo e outros lugares. Então, Deus age no impossível. O possível é comigo, o possível é com você. Então vamos deixar de transferir a responsabilidade que é nossa para Deus. Deus vai fazer a parte dele se nós fizermos a nossa parte. Então para 2022, essa é uma das recomendações que nós devemos guardar no nosso coração. Vamos fazer a nossa parte e vamos deixar que Deus faça a dele. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que o que pode fazer não faz, e o que não pode quer fazer. Deus não vai operar. Desse jeito aí, não dificulte as coisas. Vamos fazer o que a gente pode fazer e vamos deixar o que a gente não pode para Deus. Versículo 18, ela disse, que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu. O seu semblante já não estava mais triste. Eu posso entender aqui que Ana, após ter ouvido a palavra do profeta ali que disse, do sacerdote ali que disse, vai em paz, ou juiz, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Eu posso até imaginar que Ana já saiu dali crendo na vitória, crendo que aquilo já iria acontecer, porque ela não estava nem comendo sequer, e ela já saiu ali, já comeu, e o seu semblante já não estava triste. Ou seja, o oposto de triste é o quê? Alegre. Quem não está triste está alegre, quem não está alegre está triste. Não é assim? Não existe mesmo. Eu não estou nem triste nem alegre. Não, você não está triste, então você tem que estar alegre. Você não está alegre, você está triste. E ela saiu dali alegre, porque creio eu que ela já entendia ali que Deus ia operar um milagre na vida dela.
E ela saiu dali alegre. E ela saiu dali alegre porque ela creu, ela teve fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança, não podemos entregar os pontos, entregar o jogo e achar que tudo está perdido. Não, precisamos guardar a nossa fé, manter a nossa chama acesa dentro do nosso coração, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível e Ele não muda. Hebreus 13:8, se eu não me engano, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus não muda. O mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que abriu a madre de Ana e fez ela ter filho, é o Deus que opera hoje no nosso meio também. A fé, lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. Diz que a fé é o nosso escudo, e com ela nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Então não podemos perder a nossa fé. Se a gente perde a nossa fé, a gente perde o nosso escudo e ficamos vulneráveis. Gratidão a Deus. Ela aqui ora, no capítulo 2, ela ora, e Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco uma rocha como o nosso Deus. Não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver, Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, Ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor, e Ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços, do céu Ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o chifre do seu ungido. Essa foi a oração de Ana, de gratidão a Deus pelo que Deus operou na sua vida. E para 2022, amados, a gente só precisa de uma coisa. Muitos aí vão dizer que você precisa disso, daquilo outro, mas só uma coisa. Eu vou finalizar esta mensagem dizendo a única coisa que a gente precisa para estar firmes e para viver esse ano de 2022 e 2023, 2024 até Jesus voltar. Só uma coisa: a presença de Deus em nossas vidas. É a única coisa que precisamos, porque se tivermos a presença de Deus em nossas vidas de forma abundante, nós teremos tudo. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Salmos 89, versículo 15. E que nós possamos viver esse ano de 2022 como Moisés, lá em Êxodo 33:15, que disse: se a tua presença não for comigo, não me mande sair deste lugar. Que nós venhamos buscar estar cheios da presença de Deus, porque é isso que nós precisamos. Você não precisa de carro, você não precisa de casa. A gente precisa de tão pouco para ser feliz, mas aquele que tem a presença de Deus, ele é completo e não lhe falta nada. Que nós venhamos viver este ano assim, no centro da vontade de Deus, buscando estar cheios da presença de Deus, porque a presença de Deus é suficiente para nós, e a graça do Senhor, ela nos basta. Amém?